meu nome é Daniela Schneider e nesse vídeo estarei demonstrando para vocês uma ferramenta muito interessante, o Padlet. O Padlet ele é uma ferramenta dinâmica e interativa que possibilita a criação de um quadro virtual, o qual pode ser utilizado tanto no ensino à distância quanto no presencial, assim como nos demais ambientes de trabalho, pois ele viabiliza a criação de conteúdos multimídias através de textos, links, imagens. Como ele é uma ferramenta online, ele pode ser acessado tanto de um dispositivo móvel como de um desktop e possibilita o compartilhamento desse conteúdo através de um link via web ou propriamente de um QR Code. Da mesma forma, eu posso baixar o conteúdo no formato de uma imagem, de um arquivo PDF. Ele está disponível em várias línguas e permite a personalização do seu design em tempo real. Mas como eu posso utilizá-lo para contextos educacionais? Eu posso utilizá-lo para fazer anotações, listas, planejar eventos, assistir vídeos, elaborar músicas de forma conjunta, dar feedback para os estudantes. Eu posso retomar os conceitos após uma aula, através do uso desse mural virtual, ou eu posso instigar os estudantes a pesquisarem o conteúdo antes de fazer uma aula expositiva. Então, eles podem utilizar o Padlet, esse mural virtual, para a organização prévia de conceitos. Eu posso fazer curadoria de conteúdos com esses estudantes, divulgar pesquisas. Ele pode ser usado de diferentes maneiras, porque ele é hipertextual. Então, eu posso utilizá-lo para criar uma linha do tempo. Eu posso utilizá-lo de diferentes formas, seja num contexto de ensino básico, superior, fundamental. Então, qualquer pessoa pode utilizar esse mural, porque ele é muito versátil, muito fácil de ser trabalhado. Em relação às desvantagens dessa ferramenta, o destaque para a possibilidade somente de poder utilizar 3 murais na versão gratuita, enquanto que na versão paga eu tenho um número ilimitado. Da mesma forma, para poder utilizar essa ferramenta, eu preciso estar conectado à internet. Apesar desses detalhes, ela é uma ferramenta bem intuitiva, bem fácil de utilizar, qualquer pessoa pode utilizá-la, basta fazer o login e praticá-la, utilizá-la, compartilhá-la, criar trabalhos colaborativos de diferentes formas. Vamos ver como que eu acesso essa plataforma e como que eu utilizo essa plataforma. Para acessar a ferramenta Padlet, vocês podem ir num site de busca e digitar Padlet, clicar sobre essa primeira opção. Então, vocês vão ser direcionados a essa página inicial, no qual vocês vão inscrever-se, fazer o registro, caso ainda não tenham uma conta. Então, vocês vão clicar em inscrever-se. Vocês podem fazer o registro a partir do Google ou mesmo de uma rede social. Como eu já tenho o registro, eu vou clicar em fazer login. Então, eu vou digitar o meu e-mail e a minha senha. Após o login, eu serei direcionado a essa página. Como vocês podem visualizar, eu já possuo alguns Padlet criados. Quem ainda não utilizou essa ferramenta, esse espaço aqui vai estar em branco. Nesta página, eu consigo visualizar os Padlets recentes, os Padlets que foram criados por mim, os que foram compartilhados, por exemplo, compartilhados comigo, criado por outra pessoa, os que foram curtidos, né, e os arquivados. Então, eu posso também criar outra pasta, né, específica para compartilhar a partir, então, dessa versão paga, né, aqui já destacando que eu tenho a possibilidade de aderir a algum plano. Na versão gratuita, eu consigo a criação de apenas 3 Padlet. Nessa aba superior, então, além de eu criar o Padlet, eu consigo entrar em um Padlet. Como ele é disponibilizado para colaborar, né, através de um link da web, vocês vão clicar aqui e vão inserir o link que vocês receberem para acessar e interagir de forma colaborativa a partir do Padlet indicado. Vocês também têm aqui a possibilidade da galeria, né, que vocês podem visualizar. A maioria deles está em inglês, mas são Padlets criados, são murais virtuais criados que vocês podem acessar e visualizar
a disponibilização, por exemplo, aqui eu cliquei num exemplo de linha do tempo, né, que eu tenho essa possibilidade. Então, foi feita uma linha do tempo que você, professor, pode utilizar, por exemplo, na sua aula de história, né, para criar uma linha do tempo, ir explicando o conteúdo, ou destacar determinados momentos históricos que cada grupo de estudantes vai pesquisar e vai responder as perguntas, vai inserir material. É uma das possibilidades. Vamos clicar em outro aqui aleatório. Né? Aqui eu tenho disponível na forma de colunas, então eu consigo ir inserindo os conteúdos nesse design. Então são apenas alguns exemplos que depois vocês podem visualizar nesta aba Galeria. Então eu vou criar um novo Padlet. Eu clico aqui. Essa interface já vai me disponibilizar 8 designs diferentes, né? Como vocês podem visualizar aqui, eu tenho no formato de mural, de tela. Por exemplo, eu vou pré-visualizar aqui como fica disponível, né? É tipo um mapa conceitual. Então, vocês podem inserir conceitos, interligar conceitos, né? Nesse formato, nesse design de mural virtual. Aí eu tenho no formato de listas também, grades, tanto para horizontal quanto a coluna aqui, que eu posso disponibilizar no sentido vertical. Formato conversas, por exemplo, é um mural diferente, que eu vou conversando, interagindo, né? Eu posso usar, por exemplo, para me comunicar com o estudante, né? Eu posso ter um Padlet específico, né? Por estudante, por exemplo, numa disciplina que ele vai ter um portfólio, num estágio supervisionado, que ele vai colocando as ações que ele vai realizar, por exemplo, e aí eu posso comentar essas ações aqui através desse modelo. É mais uma possibilidade em relação ao uso pedagógico. Olha que interessante aqui para quem é professor de geografia, né? Eu já tenho um mapa que o próprio Google Maps está subentendido, que eu consigo trabalhar as localizações, né? Então, eu posso explorar em tempo real aqui a questão da localização, seja para o ensino fundamental, médio, superior, né? Eu posso trabalhar desde o ensino fundamental, a localização, o meu município, o meu bairro, onde que eu moro. Então, é bem interessante essa outra possibilidade. E também, como eu cliquei antes lá nos modelos, eu tenho a possibilidade dessa linha do tempo, que eu posso trazer e trabalhar história ou outras diferentes, né, a evolução do ser humano, diferentes possibilidades em relação a esse design aqui, que fica bem atrativo e é bem interessante. Então, eu preciso escolher um desses designs, né? Vamos tentar selecionar aqui a coluna. Então, ele já vai iniciar o meu Padlet. Como vocês podem visualizar, ele traz um nome aleatório, né? Então, não fui eu que criei, automaticamente esse nome já vem. Quando eu clicar, eu vou começar agora a criar meu Padlet. É tudo em tempo real, ele já fica salvo automaticamente. Então, vamos começar pelas configurações. Por exemplo, na engrenagem, eu consigo fazer configurações de modo geral em relação ao meu mural. E já nos 3 pontinhos é as permissões que eu consigo dar para o meu aluno, o meu colega professor, que vai trabalhar de forma colaborativa comigo. Então, vamos clicar na engrenagem e vamos começar a organizar esse mural. Eu vou, por exemplo, alterar o título, né? Vamos colocar aqui capacitação Padlet, por exemplo. Ó, em tempo real ele já altera. Aqui ambiente para interação ao longo da capacitação. Eu tenho a possibilidade de inserir um link, né, um ícone, por exemplo, aqui eu posso escolher, né, se eu deixo selecionado aqui ou não. Aí, por exemplo, eu posso escolher um ícone relacionado, vamos colocar cores, ó, vai ficar disponibilizado aqui no canto esquerdo do nome do meu Padlet. Então, vocês têm muitas possibilidades e também vocês podem adicionar outro através de um outro link
ou fazer um upload do computador, ou mesmo tirar uma foto, por exemplo. Não vou tirar aqui, mas você vai tirar a sua foto, e a sua foto vai ficar disponível então ali. Fazer um desenho, posso optar em fazer um desenho, né? E salvar, vai alterar essa imagem também, né? Então, eu tenho essas possibilidades, então, em relação aqui à inserção, então, de um ícone, né? Aqui, automaticamente, ele já me deixa um endereço. Esse é o endereço do meu Padlet. Então, se eu quero compartilhar, eu já copiei, eu poderia compartilhá-lo via WhatsApp, inserir no Moodle, compartilhar ali por exemplo, no YouTube, em tempo real, todos podem participar. Então, esse é o link que eu vou disponibilizar para o meu estudante, para ele ter acesso de forma síncrona ou assíncrona a colaborar nesse meu Padlet. Em relação à aparência, eu posso selecionar diferentes papéis de parede, sejam com cores sólidas ou não, por exemplo, né? Quem gosta de uma cor mais forte, de uma cor mais clara, eu posso alterar, né? Então, fica a critério de cada um, né? A escolha dessa tonalidade. Eu volto sempre através dessa flechinha. Eu tenho opções em gradiente, né? Textura e estampas. Às vezes eu tenho uma textura estampa que vai fechar com a minha temática, né? Que vai ficar mais característico. Eu posso usar também. Então, vocês ficam bem à vontade, né, nessa escolha. Vai depender do objetivo e da temática de cada um. Também eu posso inserir imagens, né, que já estão pré-prontas, por exemplo. Posso deixar assim. Cores, flores. Então, aqui ele me traz alguns exemplos que eu posso selecionar. Posso fazer também um upload de um papel de parede que eu tenho no meu computador, né? Ou mesmo colocar minha própria foto como papel de parede, fazer um desenho. Então, eu tenho essas opções em relação à modificação, né, do papel de parede. Eu vou salvá-lo após selecionar o papel de parede para demonstrar as demais configurações. Então, eu vou salvar e vou, por exemplo, colocar aqui características. Conceitos. Conceito, por exemplo. Como vocês estão visualizando, ele está criando em colunas, né? Porque eu selecionei o design lá de colunas. Então, ele vai criando essas possibilidades. Então, eu clico aqui eu posso dar um título, né? O aluno, ele vai trabalhar características, ele é gratuito, né? Então, eu vou só deixar destacado assim, para continuar demonstrando aqui as configurações em relação, então, a esse layout. Ele fica disponível na cor clara ou na cor escura, vocês podem visualizar essa diferença. Em relação à fonte, né, ele altera a fonte automaticamente, tanto do título como de todas as fontes das caixas criadas, né? Então, eu posso escolher aqui. Em relação à atribuição, né? Por exemplo, ele permite que eu insira o nome de quem contribuiu ou não. Então, vai depender do professor ou da situação que o mural virtual vai ser utilizado. Eu resguardo a autoria dessa pessoa. Por exemplo, se eu compartilhar aqui, solicitar que vocês acessassem virtualmente, para não ficar disponível o nome, a imagem de vocês, eu colocaria aqui, não exibir. Ó, se eu coloco exibir, vai aparecer o nome da pessoa que colaborou nesse mapa. Então, eu posso colocar não, e no momento que eu for corrigir a atividade ou acessá-la posteriormente, eu seleciono sim e visualizo quem fez essa postagem. Isso é interessante dependendo da situação que é utilizada em tempo real, né, até pela questão dos direitos autorais e resguardar os alunos, né, conforme a situação. Posição da nova publicação, os estudantes estão publicando, eu quero que a última publicação fique aparecendo de primeira mão ou na última, então tem essa opção. Tem a possibilidade de comentários, se eu seleciono, eu vou viabilizar que os estudantes comentem a postagem do colega, né, ou dos demais que estão contribuindo
né, de forma colaborativa nesse mural. Então, eu seleciono aqui. Reações, eu vou possibilitar que o estudante insira a sua publicação e os demais colegas, eles podem somente curtir, vão clicar no coraçãozinho, eles podem dar like, dependendo da situação, não é interessante, né? Porque alguns podem ficar chateados se não receberem, então eu tenho que pensar qual realmente é o meu objetivo em relação à atividade. Adicionar estrelas é interessante, o professor até pode combinar com o estudante, por exemplo, de visualizar a postagem do outro e dar notas, por exemplo, uma estrela é de 0 a 4, 2 estrelas de 4 a 7, 3 estrelas de 7 a 10, por exemplo. É uma forma de estimular o estudante a fazer a leitura e ele visualizar e corrigir, né, avaliar a postagem do colega a partir do que o professor solicitou. Ou mesmo dar uma nota, né, que essa opção pode ser usada pelo professor em relação à postagem do estudante ou pelos próprios estudantes, né? Então, aqui eu vou deixar para curtir. Então, em relação às reações, essas são as configurações. Exigir aprovação é outro detalhe bem importante. Por exemplo, você pede uma atividade para o estudante, ele vai estar participando aqui de forma colaborativa, ou seja, individual, de forma síncrona ou assíncrona, só que eu quero que essa postagem dele fique disponível somente depois que eu der o ok. Então, eu tenho essa opção aqui de exigir aprovação. Isso é interessante até para se resguardar em relação ao que o estudante vai colocar, né? Claro que vocês vão conversar com os estudantes, vão explicar a ferramenta e todos têm essa, já dependendo aonde está sendo utilizada essa questão da ética, né, no ambiente virtual. Mas é uma forma do professor, assim, estar se resguardando, ele só vai permitir que essa postagem fique disponível para todos após a sua permissão. E isso também em relação a filtrar linguagem obscena, né, a gente sempre espera que isso não aconteça. Mas se eu deixar selecionado, ele já vai filtrar e vai substituir por um ícone se aparecer uma palavra muito obscena na resposta do estudante, né? Então, como vocês podem visualizar, é bem interessante essas características, essas permissões. Então, tudo depende do objetivo do professor ou do objetivo da pessoa que vai utilizar o mural. Para que eu quero? Vou possibilitar comentários? Não. Quero que eu... primeiro tenha que dar aprovação para depois estar disponibilizado. Então, fica a critério a partir dos objetivos de cada pessoa que for utilizar esse mural virtual. Então, não esqueçam de salvar. Então, vocês vão clicar em salvar. Essas modificações estão salvas aqui, né, nesse mural. Em relação às permissões, por exemplo, eu clico nos 3 pontinhos. Então, eu tenho informações, ajudas, a questão de clonar. Se eu clicar aqui, por exemplo, eu elaborei esse mural virtual com as configurações que geralmente vou usar. Então, para mim não precisar estar configurando todos, eu consigo clonar ele e somente alterar depois o título e os dados. Entrar com o modo tela cheia, então ele vai me possibilitar, né, que fique em modo tela cheia para trabalhar. Convidar pessoas, eu posso convidar especificamente, professor, eu vou trabalhar uma disciplina em colaboração com determinado professor. Vamos elaborar aqui, uma linha do tempo para no dia da aula abrir o mural e explicar a partir dessa linha do tempo. Então, você vai convidar especificamente o professor, né, vai inserir o link, né, para essa pessoa, então, ter acesso. Mas o mais interessante é que eu posso compartilhar ou incorporar. Então, aqui tem que ter uma atenção que eu tenho muitas configurações em relação ao que vai ser permitido para o estudante ou não. Então, eu vou convidar membros, né? Eu vou adicionar membros, como o que eu já demonstrei anteriormente. Aqui, em relação à privacidade, eu posso deixar esse meu mural virtual privado, né? No caso, só eu consigo visualizar, ele está oculto para o público. Eu posso destacar uma senha, né? Então, eu crio uma senha. Vamos escolher uma senha aqui, 1, 2, 3, por exemplo. Então, só vai conseguir acessar o mural virtual quem tem essa senha. Eu posso disponibilizar lá no ambiente mudo, mas mesmo assim o estudante ele vai ter que digitar essa senha.
Modo secreto, também ele não fica oculto para o público, né? Eu posso selecionar aqui quando eu quero compartilhar especificamente com uma pessoa, né? Que vai ter acesso. Ou público, se eu deixar público, todos têm acesso. Daí eu posso deixar público com senha ou sem senha, né? Se deixar público, geralmente a gente não insere a senha, né? E a pessoa pode acessar e compartilhar esse mural virtual. Pode escrever, por exemplo, eu vou permitir que o estudante, através de uma senha, tenha acesso a esse meu mapa. E o que ele pode fazer com esse meu mapa? Ele pode somente ler, ele pode escrever ou ele pode editar. Essa última não orientamos, porque aí ele vai ter a permissão até de editar e excluir postagens, né? Então é interessante deixar para o estudante poder escrever, porque ele vai poder visualizar, vai poder criar publicações, comentar as publicações, né, dos colegas. E essa opção poder ler é interessante porque ao finalizar a atividade eu não quero mais que esse mural as pessoas fiquem acessando e inserindo informações. Fechou a data da atividade, eu venho aqui no mural, porque é tudo feito ferramenta online, eu consigo fazer de forma instantânea. Então eu clico em pode ler. A partir de então, antes os estudantes acessavam e colaboravam. A partir de então eu não quero mais que eles insiram informações, mas eu quero que eles continuem tendo acesso para a leitura dos materiais ou das contribuições dos colegas. Então eu venho e seleciono pode ler. Então aqui tá ok e eu vou salvar então em relação a o que o estudante pode fazer ou não. Eu vou voltar. Ó, está protegido por senha, então para acessá-lo precisa destacar 1, 2, 3. E também eu optei pelos participantes poderem escrever. Copiar link para de transferência, então aqui eu tenho esse link direto, eu consigo disponibilizar para os estudantes. A partir desse link ele pode acessar, ou eu posso criar um QR Code. Quem trabalha, né, quem tem o aplicativo para leitura de QR Code, se acha mais fácil, pode, né, a partir dessa opção. Posso disponibilizar os dois, né, que é mais uma forma de divulgação. Incorporar num blog, por exemplo, quem está usando agora no ensino remoto, né, quem usa na educação à distância, ou sites, ambientes virtuais, eu consigo embebedar lá através de uma atividade ou mesmo de um rótulo esse código e vai aparecer no próprio rótulo, uma atividade página, ou essa página do mural virtual, tal e qual ele fica visível aqui. Então é mais uma opção. Posso enviá-lo por e-mail, compartilhar no Facebook, né? No Twitter. Quem está usando o Google Classroom, posso compartilhar diretamente lá. Então essas foram algumas opções em relação a compartilhamento. E logo na sequência eu posso exportar esse mapa como imagem, como PDF. Então ele vai ficar disponível, né, nesse formato. Vai perder a questão da hipermediaticidade, mas eu consigo pelo menos registrar as informações que forem disponibilizadas. Posso imprimir, né, direto. Se eu usar, por exemplo, para matemática, eu posso disponibilizar diretamente numa planilha do Excel. O interessante em relação a esse aspecto de poder exportar e guardar essas informações é que acabou a disciplina e eu não quero pagar pelo mural virtual, pelo Padlet, eu quero ficar com a versão gratuita. Então eu posso arquivar todo esse conteúdo desse Padlet, eu posso limpar e posso reutilizar novamente. Então eu tenho salvo todas as informações, que inclusive eu posso compartilhar com os estudantes, né? E posso reutilizá-lo. Ou eu tenho a mesma disciplina em 2 turmas, nada me impede de utilizar o mesmo ambiente, né? Esse mesmo ambiente, esse mural virtual para 2 turmas, né? Vai enriquecer essa colaboração, essa disponibilização e compartilhamento de conteúdo. Então essas foram algumas opções aqui em relação às configurações e permissões em relação ao meu mural virtual. Então aqui, eu consigo trabalhar, o estudante também, ele vai ter um mais aqui no canto, quando ele acessar, ele vai clicar, né, e vai conseguir contribuir. Ele vai clicar aqui, vai clicar em mais,
Então, ele tem a opção, por exemplo, de inserir título, escrever algo, né? Então, aqui fica a critério de cada um. Eu vou editar, eu posso, né, fazer o upload de um documento, colocar um link, uma URL externa, por exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo que eu trouxe, deixei destacado aqui do mural virtual, na qual a professora destacou várias ferramentas, né, digitais que ela está usando agora no ensino remoto. Mas o que me chamou a atenção nesse mural é que ela deixou disponibilizado, na forma desse ícone também, a licença para esse mural. Ela disse que esse mural pode ser usado por qualquer pessoa, desde que cite a fonte e compartilhe da mesma forma. Olha que interessante. Então, aqui eu poderia compartilhar, né, ou clonar para mim esse ambiente virtual, porque nele está destacado que eu posso fazer. Ela me disponibilizou de forma aberta esse mural. Mas eu posso, por exemplo, indicar ele para os meus estudantes no formato de um link, numa caixa específica, né, que eu estarei trabalhando. Ó, fica disponível, o estudante vem aqui e clica. Assim acontece com um link para, por exemplo, um arquivo, um site, um vídeo. Então, eu tenho muitas opções de tornar esse meu mural virtual bem hipermediático, né? Eu consigo inserir todas essas informações. Eu posso excluir, né? Se eu quero excluir a publicação, eu posso excluir. Posso trabalhar mais, né? Inserindo outros títulos e anexando mais materiais em relação, então, a esse conceito, no caso aqui que a gente criou essa coluna de conceitos. Cada estudante pode ir inserindo, né? Eu vou editar novamente. Então, aqui, né, eu posso editar, eu posso excluir. Posso trabalhar, então, em cima. Posso seguir aqui, criar outro, né? E assim sucessivamente. Então, eu posso editar aqui. Eu não preciso nem procurar no Google, como eu fiz. Eu posso direto aqui, ele já tem a opção de pesquisa, né? Então, eu, por exemplo, vou pesquisar aqui Padlet. Vou pegar uma imagem, né? Então, se eu clicar aqui, ele já vai trazer diretamente aqui para minha aba. Então, assim eu vou recheando esse meu mural virtual com as informações, de acordo, então, com o design que eu escolhi. E muito vai depender do que realmente o professor, de qual proposta pedagógica do professor para a utilização desse mural virtual, seja então somente para disponibilizar informações, para o estudante fazer um compilado, né, uma curadoria de conteúdos também. Então, ele pode utilizar para as metodologias ativas, é bem interessante usar esse mural virtual. Então, eu tenho muitas opções. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, eu vou clonar, né, está clonando o meu próprio mural, para mim não precisar posteriormente estar, né, realizando novas configurações. Eu geralmente deixo essas, então eu vou permanecer nessas. Fiz a clonagem, ó, e posso iniciar novamente nesse mural novo. Então, para sair do programa, posteriormente, né, vocês vão e clicar aqui, e vai aparecer o nome de vocês, o login de vocês, e vão sair. Eu vou fazer novamente o login para mostrar para vocês como ficou disponível, né, aquele meu Padlet clonado. Então, aqui, por exemplo, os meus criados. Ó, clonagem do Padlet, capacitação Padlet. Tem a capacitação Padlet, né? Eu clico nele para acessar, eu volto. E esse é o clonado, caso eu queira essa opção. Então, essas foram
algumas configurações e personalizações básicas em relação a esse mural virtual, que é bastante interativo e dinâmico e possibilita a aplicação em diferentes situações, sejam didáticas ou não. Espero que tenham gostado da ferramenta e até o nosso próximo vídeo.